Nós vamos ler este texto de maneira alternada. Então, os irmãos, por favor, nos ajude na leitura alternada, mesmo sentados como os irmãos estão. Marcos 15, 22 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte, para ver o que levaria cada um. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Oremos. Deus bendito, a tua palavra, ó Deus, aqui neste momento foi lida, e sabemos, ó Pai, que ela é poderosa. Sabemos que ela é viva e eficaz. Ela é pedra, ó Deus, ela é martelo que esmiuça a pedra. Ela é, ó Deus, transformadora. Por isso, ó Deus, nós clamamos que por meio das Escrituras Sagradas aqui sendo expostas, o Senhor, pela iluminação do Santo Espírito, possa, ó Deus, agir em nossos corações, nos edificando e transformando as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, neste período que se aproxima agora da Páscoa, nós obviamente não comemoramos a Páscoa, mas nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus. Nós começamos a ver que os canais abertos e também os canais fechados começam a passar alguns filmes, lembrando o nascimento, a vida, os milagres, a morte do Senhor Jesus e uma breve passada também na sua ressurreição. Mas dentro de todos esses filmes que apareceram, que têm aparecido ao longo da história, teve um que chamou a atenção. Um filme dirigido pelo ator e diretor também Mel Gibson, chamado A Paixão de Cristo. E foi um filme que fez um tremendo sucesso, levando muitas pessoas a uma comoção tão grande que algumas chegaram até a infartar em salas de cinema. Mas por que esse filme foi tão aclamado? Por que esse filme foi tão assim comovente? Porque ele mostrou de uma maneira mais detalhada o sofrimento que o Senhor Jesus passou durante a sua crucificação. Ainda que não tenha passado tudo que realmente deve ter acontecido, mas ele ainda foi mais rico em detalhes do que os outros. E aquilo trouxe uma comoção muito grande. Só que talvez a gente não consiga entender por que a paixão de Cristo, né? Nós, quando falamos sobre paixão, nós lembramos daquele sentimento doentio, passageiro, que do mesmo jeito que aparece, ele vai embora. Mas a palavra paixão, ela tem um outro significado, que é justamente relacionado ao sofrimento. Por isso essa palavra foi usada no sentido de a paixão de Cristo, ou o sofrimento de Cristo. E Marcos é o evangelista que busca realçar justamente a visão do Cristo sofredor, o servo sofredor, como também está relatado lá em Isaías 53. E é justamente ele que nos traz essa maravilha da exposição do grande amor do Senhor Jesus, não somente através do seu nascimento, não somente através da sua vida, dos seus milagres, da sua morte e ressurreição, mas também através do seu sofrimento.
O evangelista mostra o seu sofrimento desde o capítulo 8, se os irmãos, por favor, observarem, o capítulo 8, verso 31, mostra o Senhor Jesus relatando o que já deveria ou iria acontecer com ele. Quando diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aqui começa o ensino do Senhor Jesus, ensinando sobre tudo aquilo que ele deveria passar, e que passaria, e que passou. E gradativamente isso foi sendo difundido através do Evangelho, até culminar na crucificação do Senhor, o texto do qual nós lemos. Quando nós chegamos aqui próximo do texto, nós podemos ver que Marcos, sem dar muitos detalhes minuciosos, ele abrange todos os aspectos do sofrimento do Senhor Jesus. Algumas coisas somente ele mesmo relata. Ele descreve todos os panoramas do que o Senhor Jesus passou dentro do seu sofrimento. E ele dá ênfase a isso. Marcos evidencia justamente o tamanho do sofrimento do Senhor Jesus. Marcos mostra que esse sofrimento começa bem antes, ainda na sua prisão. No capítulo 14, no verso 34, ele vai dizer que e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. O Senhor estava numa tremenda agonia. O Senhor estava ali numa tristeza profunda. E aí vem o relato de Lucas para poder complementar. Lucas, com a sua visão médica, ele dá aí sim dá detalhes sobre esse sofrimento, sobre essa agonia do Senhor Jesus, relatando que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E naquele momento havia um anjo confortando o Senhor Jesus. É interessante esse relato que Lucas nos traz, porque a hematidrose, se tiver alguém aí da área médica, depois me corrija se a palavra é essa mesmo. Hematidrose é justamente esse suar sangue, transpirar sangue. Por que isso acontece? Segundo os relatos médicos, isso é algo raríssimo, e só acontece quando a pessoa está em extremo esgotamento físico, em extrema agonia. Isso só acontece quando a pessoa está em extremo cansaço, esgotamento físico e extrema agonia. O peso dos nossos pecados já estavam esmagando o Senhor Jesus. Quando nós vamos lá em Isaías 53, no verso 4 e 5, vai dizer assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, todos nós passamos por sofrimentos. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Mas eu pergunto a vocês: qual de nós já chegou num momento tão crítico de agonia, de sofrimento, que chegou a suar sangue? Nós queremos valorizar muito o nosso sofrimento e esquecemos que alguém sofreu terrivelmente em nosso lugar por causa dos nossos pecados, coisas que nós não temos como imaginar como foi o sofrimento. Talvez nós temos uma noção pelo relato das Escrituras Sagradas,
Mas nós não temos como imaginar, porque nós não precisamos passar por isso, porque o Senhor Jesus já passou por esse sofrimento. O sofrimento de Jesus, ele não para por aqui, ele continua. Porque depois da sua prisão, diz aqui já em Marcos capítulo 3, que ele é acusado de várias coisas. Ele sofre falsas acusações. E depois ele sofre com a condenação. E depois da condenação, ele é levado para ser açoitado, recebe pancadas na cabeça, colocam-se uma coroa de espinhos na sua cabeça, cospem no seu rosto. Tudo isso o Senhor Jesus passou. Tudo isso faz parte do sofrimento do Senhor Jesus, mas não parou por aí. Não parou por aí. E quando nós entramos no texto que nós observamos aqui e lemos nessa manhã, nós começamos a ver que aqui Marcos começa a destrinchar outros sofrimentos que o Senhor Jesus passou, além de todos aqueles que ele já vinha relatando desde o capítulo 8. O verso 22 diz: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quando nós observamos isso, nós podemos ver que a morte do Senhor Jesus era uma morte humilhante. Era uma morte humilhante por quê? Porque era uma morte num lugar público. Segundo alguns estudiosos, o Gólgota era um pequeno morro, uma pequena elevação do lado de fora, na época era do lado de fora da cidade de Jerusalém, e todos que passavam pelas estradas podiam ver os crucificados levantados. Isso era humilhante. Todos podiam ver, até mesmo de algumas partes da cidade, lá as cruzes levantadas e os crucificados expostos a todo mundo. A humilhação. Até mesmo porque era possivelmente o pior tipo de morte que alguém poderia receber como castigo. No verso 23, vai dizer que deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. A dor que o Senhor Jesus sentia naquele momento era tão grande que eles começaram a oferecer ao Senhor Jesus uma mistura de vinho com mirra, que era não era mais do que um analgésico, era quase um alucinógeno. Mas o Senhor Jesus recusou, porque ele sabia que ele deveria sofrer conscientemente. Ele deveria sofrer aquela dor conscientemente. Às vezes nós não entendemos a riqueza do que a Bíblia nos traz relacionado ao sofrimento do Senhor Jesus. Esquecemos que este aspecto, o sofrimento do Senhor Jesus, também faz parte da nossa redenção. Segundo o comentarista William Hendrickson, a morte de cruz era considerada como 1000 mortes em uma. O verso 24 vai dizer: então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sorte para ver o que cada um levaria. Essa morte era considerada 1000 mortes, porque era muito mais do que os pregos nas suas mãos. Mas ali, como ele já tinha sido chicotado, feridas abertas, como o próprio filme mostra, a forma básica era justamente de morrer a asfixia ou a hemorragia, mas a tortura era grande demais. Sentir os cravos rasgando a sua carne, possivelmente perfurando ossos, rasgando tendões, os pulmões parando de funcionar, possivelmente cheios de sangue, as feridas se abrindo, fazendo com que o sangue se esvaísse cada vez mais rapidamente, e a dor era insuportável e além da nossa imaginação. O Salmo 22, verso 18, vai trazer justamente a visão do que os soldados, vendo aquela agonia extrema do Senhor Jesus, estavam fazendo.
repartindo as suas vestes entre si. Lá no Salmo 22, 18, vai falar sobre isso. Aqui é um cumprimento do que a palavra do Senhor já havia dito sobre o Messias. O Salmo 22 é justamente um salmo relacionado ao sofrimento do Messias. Marcos é o único dos 4 evangelistas que relata a hora da crucificação, para mostrar quanto tempo o Senhor Jesus sofreu naquele madeiro. É o único que no verso 25 vai dizer: era a 3ª hora quando o crucificaram. Os outros evidenciam a 6ª hora, como a hora que aconteceu a questão das trevas, o escurecimento. Mas nenhum deles relata, a não ser Marcos, que foi na 3ª hora que o Senhor Jesus foi crucificado, ou seja, 6 horas, porque ele morreu na hora 9, então 6 horas de extremo sofrimento. 6 horas sofrendo, com seus pulmões parando, enchendo-se de sangue. O verso 26 vai dizer que, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Diante de tanta dor, diante da humilhação de estar exposto a várias pessoas, ainda havia a humilhação daqueles que o haviam condenado, daqueles que ainda estavam ali torturando. O próprio Pilatos, que não achou nenhuma condenação, nada que pudesse incriminar ou condenar o Senhor Jesus, foi ele mesmo quem mandou fazer essa placa colocando o rei dos judeus sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ainda que não tivesse nada para acusar, ainda ajudou na humilhação. Mas isso também era para cumprir o que o Salmo 22 nos traz. O texto, amados, vai continuar quando ele começa a falar no verso 27 sobre os 2 que estavam crucificados junto ao Senhor Jesus. Fala o verso 27, com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E o verso 28, complementando, diz: e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Quando eu li esse texto, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele pedido do capítulo 10 de Marcos, onde 2 discípulos, Tiago e João, pedem: Senhor, na sua glória, permite que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Eu fico imaginando agora Tiago e João observando aquela cena, ainda que de longe, porque estavam escondidos. Possivelmente João estava mais próximo, mas Tiago já havia possivelmente se escondido. Olhando aquela cena e falando assim: que pedido que nós fizemos. A gente não tinha noção do que estava para acontecer. Nós não tínhamos noção. Será que eles queriam estar agora do lado do Senhor Jesus, um à direita e outro à esquerda? Será que realmente eles queriam estar ali? Amados, a partir do verso 29, nós vemos no texto sagrado que o sofrimento do Senhor Jesus foi bem maior do que as questões físicas, foi bem maior do que as questões relacionadas à humilhação, mas ele também foi abandonado pelos seus. Aqueles que andavam próximo dele por 3 anos e algum tempo, fugiram, negaram, se esconderam, não estavam mais próximos ali. Possivelmente pessoas que tinham recebido curas, ou pelo menos conheciam pessoas, talvez até parentes deles, que receberam curas, agora estavam ali clamando: crucifica-o. Ele sofreu com a incredulidade. Ele sofreu com
aquele povo de duro coração, que não entendeu que o Messias, ainda que as Escrituras falavam sobre isso, e eles tinham acesso, pelo menos os líderes tinham acesso, a tudo que o Messias deveria passar, não creram. Não creram. Os principais sacerdotes que deveriam conhecer as Escrituras, não creram. Não creram que Jesus é o Filho de Deus. Os escribas que tinham sempre contato, não creram. Pelo contrário, aclamavam juntamente com o restante do povo: crucifica-o. Crucifica-o. Só que, amados, esse sofrimento, esse abandono, essa humilhação, ficou lá atrás, mas a incredulidade ainda continua hoje. A incredulidade ainda continua no coração de muitas pessoas. A incredulidade ainda continua no coração, inclusive de muitas pessoas que vêm aos cultos regularmente. Eu não estou falando simplesmente das pessoas lá de fora, que sem o Espírito do Senhor realmente elas não têm como entender. Mas eu estou falando de pessoas que ouvem o Evangelho sendo pregado muitas e muitas vezes ao longo da sua vida, mas ainda não conseguiram entender. Ela existe hoje. E toda vez que nós desprezamos o ensino das Escrituras, toda vez que nós desprezamos aquilo que a palavra do Senhor anuncia sobre o sofrimento do Senhor Jesus, e nós começamos a acreditar mais em nós mesmos do que naquele que é todo-poderoso, nós evidenciamos a incredulidade. Gostaria de concluir falando que Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar, mas Ele não permaneceu morto. Louvado seja o nome do Senhor. Ao terceiro dia Ele ressurgiu, foi assunto aos céus, e nós cremos, por isso, que nós temos a vida eterna com Ele. Todos aqueles que creem na palavra do Senhor, todos aqueles que entendem que o nascimento, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo faz parte da nossa redenção, nós vamos morar eternamente com o Senhor Jesus. Você crê nisso, amado? Você crê que o sofrimento do Senhor Jesus não foi simplesmente um cumprimento da palavra, mas que o sofrimento do Senhor Jesus tem até mesmo implicações na nossa vida eterna? Porque o sofrimento do Senhor Jesus não foi só naquela cruz. Eu gostaria de observar duas aplicações para que você pudesse refletir. Primeiro, se Ele não tivesse sofrido daquela maneira, estaríamos perdidos. Por quê? Porque era necessário que o Filho do homem, o Filho de Deus, sofresse não somente a humilhação, não somente as dores físicas, não somente com a incredulidade, mas Ele sofresse as angústias do inferno por mim e por você. Segundo, Ele sofreu para nos dar o exemplo. Ele sofreu para nos dar o exemplo. Não estou dizendo aqui que Ele sofreu de maneira que nós devemos fazer a mesma coisa por Ele, mas devemos estar que Ele, porque há uma diferença da morte dEle, do sofrimento dEle e do sofrimento que possamos passar. Mas Ele nos deu exemplo de que, assim como Ele sofreu por nós, devemos estar dispostos até mesmo a morrer, se preciso for, pelo Evangelho. E aí eu paro e pergunto para você: você está disposto a fazer isso? Nesse exato momento, há irmãos nossos que possivelmente estão presos, estão sendo humilhados em praça pública, possivelmente estão sendo torturados e mortos por causa do Evangelho, porque entenderam o sofrimento de Cristo. E nós? Estamos dispostos também
Se porventura acontecer aqui no Brasil, o que, como as coisas estão indo, pode ser não um futuro tão distante, estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Por aquele que sofreu tudo por nós, inclusive as angústias do inferno, para que nós nunca sofrêssemos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram escolhidos por Ele, nunca sofressem com as angústias do inferno? Nós não gostamos de sofrer, amados. Nós tentamos, pelo contrário, a todo custo, nos livrar ou evitar o sofrimento. E é por causa disso que nós, muitas vezes, deixamos de lado tudo aquilo que o Senhor Jesus passou no momento da sua crucificação e até mesmo antes da crucificação. Todo o seu sofrimento por nós. E, às vezes, para nós não nos indispormos com algum familiar, nós preferiríamos aceitar a mentira, branda, vamos deixar passar para não escandalizá-lo. Nós queremos que isso fosse verdade, mas não é. Fazemos isso porque nós temos medo do parente nunca mais falar com a gente, ou qualquer outra coisa, outro tipo de retaliação. Para nós não sofrermos bullying na escola, os jovens aí, na faculdade, os adolescentes, até mesmo as crianças, ou até mesmo no trabalho, para os adultos aí, aqueles que já têm o seu emprego, muitas vezes nós optamos por falar as mesmas coisas que os nossos colegas de trabalho, de escola, vestir da mesma maneira que eles, viver no mesmo patamar ou da mesma maneira que eles, mesmo sabendo que aquele modo de vida não glorifica o Senhor. Porque nós não gostamos de sofrer. E olha que são coisas pequenas. Mas nós nunca vamos sofrer o que ele sofreu. Não por causa das questões físicas, humilhações ou qualquer outra coisa. Nós nunca vamos sofrer o que ele sofreu, porque somente o sofrimento dele podia nos trazer a certeza de que vamos para um lugar em que não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor, nem morte. Foi por meio do sofrimento dele. É por meio também do sofrimento dele que nós temos a certeza da nossa vida eterna. Temos a certeza que não vamos sofrer no inferno, porque nós não vamos nem passar perto. Há uma frase que eu achei interessante, que fala que aqui é o mais perto do inferno que vamos passar para os eleitos. No entanto, para os que não são salvos, aqui é o mais próximo do céu que eles podem chegar. Cristo sofreu por nós. Ele sofreu por nós. Por meio do seu sofrimento, ele nos livrou do sofrimento eterno. Amém? Gostaria de cantar uma canção neste momento.